porque a gente sabe que a Apple tem uma tecnologia muito avançada, mas no quesito do usuário, né? Dá para simplificar aquele uso? Por exemplo, sei lá, o iPhone tem um único botão. Fala galera, estamos começando mais um podcast, Papo de Marqueteiro, e aqui quem fala é Ricardo. Fala galera, aqui é Daniela, e antes de começar o episódio, queria te fazer uma perguntinha, Rick. Reparei que você tá sem óculos hoje, começou a usar lente porque cansou de perder o óculos e não encontrar ele? Nossa Dani, isso é real, assim, fora a questão de cansar aqui em cima do nariz, mas perder o óculos, principalmente quando eu tô mexendo com coisas perto, né, porque eu tenho miopia, então... faz diferença quando eu tô perto, quando eu preciso de olhar de longe. Então, quando eu tô perto, às vezes pode ser que eu até tire o óculos, mas meio que eu acostumei. Mas de vez em quando você precisa de fazer, principalmente para esporte, por exemplo. Você vai jogar futebol, você vai jogar vôlei, você deixa em algum lugar e depois você perde. Então, a lente salva a vida, com certeza. Aquela famosa história, né? Todo mundo que usa óculos já ouviu alguma vez na vida. Você precisa de 3 óculos, né? É um pra perto, um pra longe e o outro pra achar esses dois. Bem real isso daí, meu. Ainda mais a galera que precisa de ir pra perto e pra longe. Meu, imagine a bagunça, né? Você pega um óculos, você coloca. Você pega outro óculos, você coloca. Depois, se você não lembra onde colocou o primeiro ou o segundo, com certeza você vai precisar do terceiro óculos. E é engraçado assim, porque meus pais agora estão usando óculos. Eles passaram, tipo, a vida inteira sem usar óculos. E agora, depois que passaram dos 50 anos, começaram a usar óculos. E os dois precisam de óculos para perto e para longe, porque, na verdade, eles sempre tiveram uma boa visão para longe e, aos poucos, depois dos 50 anos, foi piorando para perto. E aí foi piorando, passando alguns anos, agora eles usam para perto e para longe, né? Então, era aquela bagunça. Perdia-se o óculos para perto, aí você via eles vinham e colocavam o óculos para longe. Aí, esses dias, eles fizeram o óculos bifocal. Boa, São Benjamin Franklin aí, ajudando seus pais a enxergarem melhor. E talvez você conheça o Benjamin, mas não nesse experimento. Ele é muito famoso pelo experimento do pipa, onde ele acabou inventando para-raio. Talvez você tenha visto, como eu, em algum programa da TV Cultura, provavelmente foi no Mundo de Bikman. Mas você deve estar se perguntando, por que esses dois malucos começaram o episódio falando sobre isso, né? Pois bem... Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, mas que poucas pessoas abordam ele, e a gente trouxe essa história aqui para exemplificar, porque o óbvio, ele só é óbvio pra gente depois que a gente conhece, né? É o caso das lentes bifocais. Parece óbvio você ter um óculos hoje com duas lentes para você... Duas lentes não, né? Uma lente única que serve para essas duas funções, mas isso só é óbvio depois que o Benjamin inventou, não é não, Rick? Isso, com certeza. E... não sei se você lembra, tem isso na imagem, né? O tanto de gente que ficava trocando ou que ficava um mais abaixo do nariz, o outro acima para ficar... E às vezes a pessoa também enxergava bem de longe e perto não. Então ela ficava com óculos quando ela estava conversando com a pessoa. Quando ela ia olhar uma coisa longe, dava aquela baixada no óculos e olhava por cima, assim. E hoje com óculos assim bifocal, com certeza trouxe uma solução aí. Aquela famosa cena, né, que você vai mostrar alguma coisa pra pessoa e fala, olha aqui, coloca na cara dela, ela põe pra longe assim, né? Tira isso da minha frente que eu não enxergo. Meu, então, se você imaginar que... É lógico que envolveu toda uma pesquisa, né, um experimento, né, já que Benjamin Franklin era pesquisador, também teve as questões aí revolucionárias dos Estados Unidos, mas era óbvio alguém pensar em experimentar alguma solução de uma lente que conseguisse fazer as duas coisas, né? Então, aonde a gente viu essa história aí falando de bifocal? A gente viu aí no livro Óbvio Adams, que é um livro aí que foi escrito em 1916, mas que, como a Dani falou, assim, que às vezes o óbvio tá na nossa cara e a gente deixa de ver, porque a gente às vezes procura muitos detalhes ou coisas que são enfeites. E de 1916 a hoje, 2021, esse tema ainda é muito atual. Você conseguir enxergar o óbvio. Com certeza, cara. A gente vê como uma coisa tão antiga pode ser tão atual até os dias de hoje, né? Se a gente for pensar, ele é um conto de 1916 que foi publicado no Saturday Evening, depois se tornou um livro e a gente tá aqui em pleno 2021 discutindo ele. E aí vou até aproveitar para trazer uma curiosidade a respeito desse livro.
é que ele é um conto, ou seja, ele é uma história fictícia, mas a personalidade do personagem, né, do Adams, que é o Adams óbvio, ela era tão marcante e tão interessante que, na época, profissionais de grandes empresas chegaram a ligar para o autor para saber se aquele personagem era real ou não, porque eles queriam contratar esse personagem para trabalhar com eles. Imagina, né, Dani? Um personagem ter uma força tão grande de poder solucionar. A gente vai contar um pouco da história aí, que ele vai passando pela história do personagem Adams, mas ele vai contando como ele solucionou alguns problemas dentro do mercado, dentro de algumas empresas. Como essas soluções, assim, elas eram tão... às vezes fala, como que eu não percebo isso daqui na minha empresa? Ou como que as pessoas não conseguem perceber o óbvio que os donos de empresa ligavam pro autor falando, eu quero contratar um cara desse porque eu tenho um problema X, tenho um problema Y, e a gente às vezes não consegue enxergar o que está acontecendo e a gente fica travado. A força que esse personagem criou naquela época. Então, o autor, ele tinha também uma experiência, né? Ele era um alto executivo por mais de 3 décadas. Aí ele dirigiu a W.T. Grant, a Deals Company e a Scarsdale National Bank. Então, ele dirigiu, foi também consultor. Então, era um cara que estava no meio, né? No meio executivo, tomando decisões. E aí ele escreveu uma história também baseada na experiência dele. Então, funcionou muito bem naquela época, tanto que vários donos de empresas queriam contratar esse cara para ser funcionário, como hoje a gente está falando aqui nesse episódio desse podcast, o quanto de lições que estão dentro desse livro ainda funciona e tem ajudado a gente a pensar aí algumas coisas dentro do que a gente atua no negócio do marketing também, né, Dani? Com certeza, cara. Eu tava até lendo no livro, né, que no prefácio ele comenta que esse livro era uma espécie de cartilha, né? Então, se a gente for pensar, é meio que para treinar as pessoas a pensar de uma forma diferente a publicidade, né? Aqui mais focado na publicidade, mas a gente pode ver que o óbvio, ele ultrapassa setores e áreas, como a gente acabou de mencionar sobre o Benjamin Franklin, né? Então vamos lá para esse personagem, o Oliver Adams, que acabou ganhando o apelido de Óbvio Adams do chefe dele, que a gente vai ver mais para frente. Então ele era um menino bem humilde, né, com 12 anos ali, uma família pobre. Ele começa a trabalhar numa mercearia que tinha ali no bairro e começa a pegar gosto por vendas. E aí, dentro de alguns anos ali, ele trabalhando com o dono da mercearia, ele consegue aumentar as vendas daquela mercearia. Depois de um tempo lá, o dono da mercearia morre e acaba que fecha a mercearia pelos filhos do dono. E ele fica um tempo sem trabalhar, já um pouco mais adulto, então ele resolve ir para Nova York. Então imagine um menino que era cresceu ali com uma educação humilde, com pais pobres, decide arriscar a vida em Nova York. Acho que um paralelo que a gente pode fazer aqui, que acontece muito, é a galera vindo para São Paulo, né, Dani? Sim. E só um detalhe importante também que ele ressalta é que o Adams, ele era um menino bem comum, né? Então, aquele sucesso de vendas da mercearia nem foi imaginado que era por conta dele, né? Embora a gente tenha falado aqui que o Adams fez a empresa crescer, a mercearia, né, no caso, isso não foi atrelado a ele de início, né? Contando a história para trás, a gente vê que sim. O próprio autor coloca que o Ned Snow, que era o dono da mercearia, todo mundo do bairro já conhecia ele, tinha certeza que por ele não teria sido, porque ele era um cara que realmente fazia os negócios andar para trás. Ele até faz essa brincadeira, né? Mas ninguém atrelava o sucesso a um menino novo ali, né? Como você disse. E aí ele em Nova York estudava, né? Ele começou fazendo alguns trabalhos pequenos ali e começou a estudar à noite na escola. E aí nessa escola que ele estava, ia ter, para finalizar a escola, né, para se formar, ia ter um ciclo de palestras, que ele fala que na época, e numa dessas palestras foi o Oswald, que era o cara, o nome da publicidade na época. E é através desse cara que ele cria gosto, ele cria interesse e fala, acho que eu quero trabalhar com isso. E aí ele faz uma atitude, né, Dani, com esse cara aí que todo mundo achava improvável, um menino tão novo, ir lá no escritório do próprio Oswald fazer
ir lá e já bater de cara, né, com a secretária e já falar, quero falar com o Oswald. Exatamente, né? Que moleque maluco, se a gente for pensar nos dias de hoje, né? Mas, como a gente sabe, o Adams, ele tinha uma cabecinha um pouquinho diferente e ele simplesmente pensou no óbvio. Ah, gostei da palestra do Oswald. Quero trabalhar com publicidade. O que eu vou fazer? Vou bater na agência e falar pra ele que eu quero trabalhar com ele. Por que não, né? Mas, enfim. E aí, então, ele foi lá falar com o Oswald. E chegando lá, obviamente, o dono da agência, né, CEO, era ocupado. E tem até um ponto engraçado que ele fala pra secretária, mas ele está ocupado, sei o que. Ele falou, diga que eu posso esperar por 1h10. Ele tinha tirado 2 horas, né, do serviço dele lá no mercadinho pra poder ir lá, né, falar. E aí a mulher falou assim, nossa, que estranho, né? Mas ele falou com tanta naturalidade que ela acabou falando, ok. E aí ela repassou a informação pro Oswald e o Oswald disse lá, tá bom, ele vai te ver em 20 minutos. E aí então ele foi conversar com o Oswald, né, Rick? E na hora da entrevista, o Oswald falou que o Oliver entrou todo sério, como se fosse um padre, e falou, vamos ver qual que é a dele, vamos examinar. Ele fez algumas perguntas para ver se o Oliver era ágil. E o Oliver era ágil. Só que ele falou que faltou uma coisa no Oliver que é muito importante na publicidade, que é a flexibilidade. Ele era muito duro, muito direto, né? Mas que não via também alguma coisa muito brilhante, mas o Oliver era rápido nas respostas. E dizendo, né, que ele não tinha flexibilidade, ele foi naquele discurso, né, de uma forma bem gentil, que o rapaz não tinha jeito pro ramo, né, que ele, por conta até da flexibilidade, achava que ele não ia poder dar oportunidade, deu toda aquela desculpa. Um discursinho, ele inclusive fala no livro, né? Eu fiz todo um discurso amigável e até dei conselhos paternais, ele fala, né? Ele não só disse que o rapaz não poderia e que não era bom pro ramo, como ele deu alguns conselhos. E aí, Dani, o que você faria, por exemplo, se você estivesse numa entrevista, a pessoa falasse que você até que era boa, mas que não poderia? Pô, cara, acredito eu que eu provavelmente ficaria quieta e não voltaria mais lá, mas por dentro eu adoraria dar uma resposta. E o que foi que o Adams fez? O Adams, é claro, não deixou barato, né? Ele deu uma resposta e eu vou até ler aqui o discurso porque é muito bom. Ele fala assim, bom, Sr. Oswald, concluí que quero entrar para a publicidade e trabalhar para o senhor. Então, pensei que o mais óbvio era vir aqui e lhe dizer isso. O senhor parece até não acreditar nas minhas possibilidades, de modo que eu precisaria achar um jeito de mostrar que eu sou capaz. Ainda não sei como, mas ligarei assim que eu souber. Obrigado pelo tempo que me concedeu e até logo. E aí vem a grande questão, né? Na verdade, o Oswald estava fazendo um jogo já, ele estava negociando com o Oliver. O que aconteceu? Ele ficou puto, ao invés do jovem ter ficado bravo, ter ficado puto com o Oswald por... Tá, você fala que eu sou rápido, eu tenho, né, até algumas capacidades, mas eu não posso, eu não tenho como dar oportunidade, mas na verdade ele estava fazendo ali um jogo de negociação, no que Oliver devolveu para ele, tá bom, se agora eu não estou preparado, eu vou me preparar, daqui a pouco eu volto. E aí a história conta que o Oswald ficou tão sem resposta pela a forma com que o Oliver era direto, com a forma com que ele já resolvia, já falava diretamente, que ele ficou sem resposta, ele ficou sem ação e falou que ficou pensando sobre o Oliver o dia inteiro. Aí você já via essa jogada do que era mais óbvio e do que era direto, né? Oliver aí já dá pistas de como ele seria direto ao ponto para resolver as questões das empresas, dos problemas das empresas que vão aparecendo mais pra frente na história, né, Dani? Sim, ele até comenta, né, que o Oliver nem deu chance dele responder, né, e aí ele foi embora pra casa naquela noite e ele ficou pensando, e a frase não saía da cabeça, né, eu queria trabalhar com o senhor e o óbvio era vir até aqui. Ele ficou pensando, cara, quantos garotos teriam a audácia de vir aqui falar comigo e de simplesmente dizer o óbvio, o que pensou, sem fazer um grande barulho, sem fazer um estrondo, sem ser mal educado, né? E acabou que no fim, né, como conta a história, no dia seguinte o Oswald resolveu tentar dar uma chance pro moleque e deu ali, né, um cargo bem júnior para ele no setor de documentos. Ele foi ali primeiro, né, na área de publicidade ali, as pessoas faziam recortes das publicidades, então ele ia fazer toda aquela parte de organização de documentos e também da organização de propagandas que estavam sendo roladas em jornais, né, que
era o canal de comunicação. E em pouco tempo, trabalhando nessa área, ele achou um jeito ali de acelerar as coisas, de fazer de uma forma muito mais eficiente. Que ele propôs ao chefe dele uma melhoria de organização ali da documentação, dos jornais, e o chefe aceitou, apoiou. E em pouco tempo ele já fazia o trabalho muito mais eficiente e sobrava tempo. Então ele começou, né, Dani? Como o sonho dele era trabalhar em publicidade, ele não ia ficar ali muito tempo só arquivando, passando um documento para lá, um documento para cá, jornal. Eu acho que todo mundo que está aí na área da publicidade já quer, o que pensa mesmo é o criativo, as campanhas, né? Então, ele conseguiu ir subindo ali, prestando atenção em outros movimentos, né, Dani? Pois é, vou até puxar um gancho aqui que você falou, que um dos meus mentores, né, o Joel J, ele fala muito sobre ocupar os espaços vazios, né? Você enxergar espaços vazios e ocupar, que é basicamente assim, você tem as coisas que devem ser feitas, as coisas que podem ser feitas e as coisas que não devem ser feitas. Então, obviamente, as coisas que não devem ser feitas são as coisas que você não pode fazer, as coisas que devem ser feitas são as obrigações, e as coisas que podem ser feitas são os espaços vazios, né? São as coisas a mais. E o Adams, ele percebeu isso, né? Ele ocupou esse espaço vazio. Basicamente, ele estava com um tempo ocioso ali por ter otimizado o processo, ele já até tinha pedido para ser realocado, né? Para aprender com a parte de direção, de arte, mas, obviamente, ele ainda era muito novo. E aí ele ouviu alguns rumores ali, né, que a galera de criação estava meio sobrecarregada e que estava entrando um cliente sobre pêssegos enlatados. E começou a rabiscar ali no tempo livre. Então, na hora que o diretor de criação, que era responsável por aquela campanha, foi até o Adams pedir um documento, enquanto o Adams ia lá, ele viu o papel na mesa, ele pegou aquele anúncio e falou, cara, isso aqui é perfeito, né? E foi levar lá pro Oswald, né, Rick? Então, um detalhe curioso que eu vi nisso daí é que o Oliver ele foi muito ligeiro. O papel não ficou ali sem querer pro diretor de criação de repente ver. Ele já pôs bem no olhar do diretor e foi buscar a documentação. Deixou. Até o livro fala que ele retirou as documentações que tinha na mesa, ficou vazia para ficar só o papel dele, que seria a sugestão, para parecer que foi assim. E realmente chamou a atenção e o diretor levou pro Oswald. Porque todo mundo estava quebrando a cabeça em criar, né, uma campanha, uma publicidade, um criativo que chamasse atenção, que fosse aquele criativo o mais espetacular possível, ou com um texto totalmente rebuscado. E ele foi no óbvio, ele foi no sistema de produção ali do pêssego, que na época, desde a colheita até chegar na latinha, parece que levava 6 minutos. Então ele falou, todo esse processo aqui é feito de uma forma tão eficiente que às vezes... E fora a questão da limpeza, né? Às vezes vale mais eu falar sobre esse processo do que às vezes eu enfeitar tanto, né? Criar um texto tão rebuscado e não chegar a lugar nenhum e não dar resultado. E os caras estavam realmente buscando ali uma solução que foi feita em um pedaço de papel com 6 etapas ali, né? O óbvio, que poderia ter sido óbvio, né, pensar no sistema de produção e não estava sendo. E o rapaz ali fez o diretor de criação pensar no óbvio. Pois é, e ele até comenta, né, que quando ele foi falar com o diretor, ele disse, cara, a gente estava aqui, a nossa equipe inteira, há semanas pensando nisso e a gente não tinha chegado a uma solução. E o que o Adams trouxe não era brilhante, ele era um menino comum, mas ele teve aquele feeling de perceber as coisas essenciais que estavam invisíveis ali aos olhos das pessoas que estavam procurando mirabolâncias, o anúncio perfeito. E acho que muitas vezes a gente se perde nisso, né? De ficar procurando soluções, de procurar o anúncio perfeito, a fonte perfeita e esquece do óbvio ali, do essencial, do principal. Você não acha, Rick? Tem momentos, né, por exemplo, como o próprio diretor de criação fala, né, o Holland, Deus sabe que nessa empresa não faltam pessoas criativas, então pessoas brilhantes, na verdade. É importante você ter essa equipe, né? O que não pode, às vezes, a gente ficar perdido em tantas coisas mirabolantes, né? Tantos detalhes e às vezes o óbvio não tá acontecendo. Bom, e aí a gente não vai ficar contando a história toda, né? Até para te deixar com gostinho aí de querer ler o livro, que é um livro bem curtinho e fácil de ler. Mas esse aí foi o início do Adams na publicidade. E a partir daí, né, o diretor de criação pediu pro Oswald ceder o garoto, né, que já não estava sendo muito bem utilizado ali no setor de documentos, para a parte de criação. E aí, a partir de então, começam a surgir
vários cases interessantes que o Oliver participou, né, Rick? E aí ele vai trazer uma outra história que é sobre uma fábrica de bolo, que é a Golden Brown Cake Company, que ela queria expandir suas vendas, né, pelos Estados Unidos inteiro. E aí ele ficou ali na esperança, quando ele ficou sabendo que ia chegar essa conta, mas, né, Dani, ele imaginou, não vão pôr na mão de um garoto esse tipo de trabalho, né? Uma fábrica de bolo, eu acabei de participar aí da questão do pêssego, mas eu ainda estou começando, né? E aí acontece que foi colocado na mão do Preston, que era o redator lá o mais experiente. Mas assim, ele não desistiu, né? Ele foi lá, comprou o bolo por conta própria, fatiou, comeu vários pedaços para experimentar, para entender como que o produto funcionava, como que era o gosto. E aconteceu que ele não participou dessa campanha, mas ela rodou durante 6 meses e do jeito que foi feita, ela não obteve muito sucesso, Sim. né, Dani? E era até uma campanha que o próprio Adams tinha olhado e falado, nossa, eu preciso evoluir muito, né? Essa campanha foi fantástica, eu tenho que comer muita farinha ainda, né? E no final das contas, Sim, não funcionou, né? Ele até pediu pra estudar com Sim. o cara, né? Pra ser o tutor dele, pra ser o orientador dele, o Preston. E no final não funcionou. Exato. E aí o que acontece? Qual foi a obviedade do Adams nesse Ele caso? viu que ele tava perdendo a conta e ele falou assim, por que não, né? Vou testar aqui, vou brincar. E ele ficou a noite inteira pensando nesse bolo, né? E no fim das contas, ele ficou, lapidou, pensou e chegou lá e apresentou pro diretor, né? Eles já estavam perdendo a conta, por que não ele não apresentar, Sim. né? E aí ele viu um detalhe, que o nome do bolo é Golden Brown, então o bolo em si ele era dourado, e as embalagens, e aí ele mexeu até um pouco na estrutura da empresa, não só no anúncio, na propaganda em si, ele pensou um pouco além. Então ele falou, vamos colocar a embalagem dourada e vender em porções menores e fazer degustação nos mercados, nas mercearias, né? Ele trouxe essa ideia, ele mudou o sistema com que estava sendo feita a venda, não só a questão da propaganda em si, e foi um sucesso, né? Que a galera começou a comer mais o bolo, parece que a cor influenciou na decisão, então ele mudou a cor da embalagem, que era a cor do bolo, e também os anúncios, o autor fala aqui, que parecia ser como se você tivesse feito um bolo numa casa da avó, ele dava aquela sensação de um bolo caseiro, então talvez que era isso, né? Ele falava que quando ele comia o bolo, ele sentia essa sensação de bolo caseiro, e por que não levar para essa vibe mais do bolo caseiro do que de um bolo requintado, que era o que tinha sido feito no outro anúncio. E você vê também a importância da experiência dele na mercearia, né? Porque toda essa experiência prévia dele de saber o que as pessoas pegam, como que funciona na prateleira, ajudou ele a entender, né? Porque ele foi ali a campo entender o consumidor. Inclusive, aproveitando que eu tô falando da experiência de campo, tem um outro case que é mencionado que é muito interessante, que são os chapéus Monarch, que foi um problema ali que eles tinham, né? Uma empresa que tinha... Uma loja faturava muito e a outra loja não faturava nada. Aí eles investiram em publicidade, a empresa que ia bem foi melhor ainda, a empresa que não ia bem foi pior ainda, né? Continuou não indo bem. E aí o diretor tava lá naquela, como que eu vou resolver esse problema e tal, e ele tinha uma viagem marcada, então ele falou assim, tá, não vou poder ir. Depois de muita discussão, ele falou, me dá umas semanas aí que eu vou pensar. E nesse me dá umas semanas que eu vou pensar, veio a ideia brilhante, né? Vou mandar o Adams lá, porque isso daí provavelmente tem alguma coisa óbvia que não tá sendo enxergada aí, né? Porque se a gente faz anúncio e a empresa que tá indo bem, vai bem, e a que não tá, não vai, tem alguma coisa óbvia que a gente não tá enxergando, né, Rick? Sim, e ele fala que eles ficaram aí mais de 3, 4 horas discutindo, e é sobre uma coisa que é até importante para o marketing, né? Sobre dados, né? Sobre as questões de vendas, o tipo de cliente. Eles ficaram 3, 4 horas discutindo sobre dados mesmo, analisando os dados que cada loja trazia. Mas não estava ali a obviedade, né? Apesar de ser óbvio, primeiro você vai lá e olha os dados, né? Quais são os dados da sua empresa? Você tem isso, mas ainda não era o óbvio para o Adams. Ele foi para o local e ele passou 3 vezes em frente à loja e não percebeu a loja que vendia pouco. A outra, assim que ele chegou na cidade, ele já viu a loja. E detalhe importante que o Oswald, que era o chefe dele, também colocou, era que ele não podia se identificar, né? Ele precisaria fazer aquela análise sem o pessoal da loja saber que ele estava ali para fazer isso, que ele era um cliente comum. Então a primeira loja foi Exato. lá.
Ele já reconheceu... Foi a missão dele, né? Na Sim. verdade, o Oswald deu a missão pra ele e falou assim, olha, Adas, eu quero que você vá até aquela cidade e descubra qual loja fatura e qual loja não fatura. Isso. Sem perguntar pros donos. E aí, lógico que a loja que ele demorou de encontrar, que ele passou 3 vezes na frente e não tinha percebido, ele já entendeu que era a que faturava menos. E por incrível que pareça, que é onde a gente vai até refletir sobre uma frase que o autor colocou, que parecia o caminho mais fácil, porque a loja que dava menos lucro, a loja que estava dando um prejuízo, era a que estava na rua mais movimentada, que era a rua do mercado, aquela... Vamos imaginar todo mundo, aí tem a rua do centro ali, que todo mundo passa, todo mundo... Então, o óbvio era que ela desse mais lucro do que a que estava mais afastada do centro. E então ele começou a observar, ver que as pessoas atravessavam a rua e o farol era bem de frente da loja. Então as pessoas estavam preocupadas em não ser atropeladas, em ter o tempo do semáforo, ou farol, depende do lugar do Brasil que você tiver, você vai falar semáforo ou farol. E aí... as pessoas não olhavam a loja porque elas estavam preocupadas com outra coisa. A loja ficava numa esquina e a rua lateral é que tinha os chapéus. Não era aqui que era a principal, né, na rua do centro. Então, né, Dani, você vê aí que e ele ficou de fora observando para ver quantas pessoas desciam, quantas subiam, quantas olhavam para a loja. Pensou se ele ficasse só preso aos dados? Às vezes o mais óbvio tá por fora ali, né? Tá em alguma coisa fora dos números ali da empresa. Sim. É até aquilo que a gente estava comentando no episódio da Paula, né? O garbage in, garbage out. E é muito isso, né? Os dados, eles são super relevantes. Agora, se você tem um input ruim, que era esse caso, né? Os dados ali, eles estavam mentindo. Eles não eram precisos o suficientes para resolver aquele problema. Porque a gente volta naquela coisa de correlação não é causalidade, né? Sim. E até tem uma história sobre isso, cara, que aconteceu comigo. A gente vê o que a gente quer ver, né? Eu, quando passei para estudar na EMESP, antigo... Como é que chamava? O LM... Eu fui fazer uma prova lá, né, pra passar, enfim, pra ver se eu conseguia estudar lá. Eu nunca tinha ido lá. Eu desci na luz, comecei a andar e tal. E eu tava andando e, tipo assim, eu não sabia onde tava o prédio, né? Aí parei alguém na rua e perguntei, você sabe onde fica não sei o quê? Aí o pessoal falou assim, é aquele ali. Tipo assim, tava do meu lado. Então, realmente, isso é verdade. Porque ele não tem muito uma cara de escola, né? Aquele prédio antigo, você fica Sim. meio que... E faltou ali, às vezes, uma placa, alguma coisa que chamasse a atenção. E olha que ele conta no livro que essa loja tinha até uns letreiros grandes, mas por conta realmente das pessoas terem que atravessar a rua e se preocupar em não ser atropelada, ou do tempo que vai atravessar, elas acabavam não olhando para a loja. Então, e ele, inclusive, demorou de encontrar, né? Ele diz ele que passou 3 vezes e não encontrou. Isso foi igual eu procurando a EMESP, cara. Passei e não vi. A gente só enxerga o que a gente quer ver, né? Mas qual que foi o desfecho disso? É que tava certo, aquela era a loja que não faturava e eles acabaram mudando a loja de lugar, né? Inclusive o próprio aluguel ficou muito mais barato, colocando ela num lugar com mais visibilidade. Então, e como a Dani trouxe essa questão do aluguel, vale ressaltar que após ele observar bastante o quanto de pessoa descia, o quanto de pessoa, o que fazer elas não olhar, ele foi lá e rabiscou tudo à noite, no quarto de hotel que ele estava. Ele desenhou diagramas, ele rascunhou, ele riscou tudo aquilo que ele observou. E depois ele fez uma pesquisa de mercado para juntar informações, então, da observação, do que ele rabiscou ali, que é importante você pôr aquilo ali no papel para você ver concretizado aquilo que você pensou, e entendeu do mercado ali de chapéus e de como funcionava o centro ali da cidade. Desenhou um projeto ali para a empresa que ele trabalhava de publicidade, apresentou para a loja de chapéus, gostaram e resolveu o problema, né? As duas lojas começaram a ficar saudáveis, não só a que já dava lucro. E aí ele faz uma reflexão, ele traz no livro uma reflexão sobre essa prática aí do Adams, do óbvio Adams, que era a observação, ali que ele faz a escrita para ter aquilo no papel concretizado. Então ele fala assim: concluir que o pressuposto do óbvio é a análise, cujo pressuposto, por sua vez,
é o pensamento e a reflexão. Creio que está certo quem diz que pensar é o trabalho mais árduo de todos e que as pessoas não gostam de fazer nada além do mínimo em relação ao pensar, ao refletir. Porque se você pensar nesse caso, o mais óbvio para eles era ir nos dados e ficar preso ali nos dados das vendas. E aí ele se propôs a pensar do lado de fora e entender outra questão, né? O que estava ali impedindo daquela loja faturar e parar de dar prejuízo. E seguindo ainda a citação, elas procuram um caminho mais fácil, acham um desvio ou atalho e dizem que descobriram o óbvio. Não reúnem os fatos, nem analisam as informações antes de concluir se a solução que chegaram é realmente a óbvia. Total, né, cara? Acho que faz muito sentido. Essa é uma citação que tem um pouquinho mais pro fim do livro, né? Porque o Adams, ele acabou ganhando esse apelido, né, de Óbvio Adams, ou de Adams Óbvio, do diretor por conta dessa obviedade, dessa forma como ele dava com as coisas, e aí ele parou para refletir o porquê que ele ganhou esse apelido, né? E aí ele chega a essa conclusão dessa questão do óbvio que você citou, que é difícil pensar, né? Pensar dá trabalho e muitas vezes eu percebo que a gente faz isso, né? A gente até tava comentando ali no episódio com a Jo, o quanto hoje, às vezes, a gente abre o celular e a gente não tá nem pensando o que a gente tá fazendo. A gente tá só like. A gente não sabe nem o que a gente tá fazendo. Porque pensar realmente dá trabalho, né? E o Adams, ele fazia isso, né? Ele encarava o problema de frente e foi isso que o diretor falou, né? Que ele apostou na obviedade do Adams pra esse trabalho de encontrar qual que era a loja, porque ele encarava o problema de frente. Ele ia lá e ele ia olhar o problema e entender, tá, por quê? Por que isso acontece? Acho que isso é muito fundamental, né? Para qualquer área da vida, não necessariamente só a publicidade. Você citando o episódio da Jo também, ela fala sobre isso, né? Que ela colocou esse padrão de comportamentos na vida dela, né? De tentar entender o porquê das coisas, de também se questionar se aquela solução do criativo que ela fez era realmente a que ela deveria fazer, que ela até pesquisou sobre direitos autorais, eu não lembro agora exatamente a palavra, mas que ela foi ver sobre o que significava aquilo, acho que era EP, por que se usava EP. Isso. Então, é legal você citar isso porque ela já está também trazendo essa prática, né? De você não se acostumar, porque depois que você se acostuma com certa coisa, você para de ver o óbvio, você para de ver coisas que poderiam estar sendo feitas, mas que como todo mundo já faz daquele jeito, já ficou padrão, você para de pensar. É legal você ter trazido essa reflexão. Não, cara, total, concordo super. Eu acho que continuar se questionando é sempre importante, né? A Jo até mencionou lá a frase do Hope como artista, né? Continue to wonder. E acho que é isso, né? O Adams, ele tinha essa questão e ele ganhou esse apelido por conta disso, né? Que ele encarava o problema de frente e ele questionava por que isso tá acontecendo. E ele fazendo isso, né? Toda essa trajetória de vários cases, né? Alguns são contados no livro, embora seja fictício, né? O personagem. O autor conta que o Adams, ele acabou se tornando vice-presidente da agência, né? Da agência do Oswald, que ele se tornou vice-presidente da agência do Oswald ali, né, um homem de extrema confiança, e ele ficou muito conhecido no cenário de Nova York, né, todo mundo sabia quem era o Adams, óbvio. Isso remete até o comecinho do livro que a gente pulou, né, Rick, da história do restaurante. Conta aí pra galera. Sim, e a história do restaurante eu acho legal que o autor traz, porque ele coloca duas opiniões, né, são dois amigos que entram no restaurante e um já reconhece, fala, ó, quem tá sentado ali. Aí o outro dá aquela disfarçada, né, com o pescoço, que a clássica todo mundo faz. Aí ele fala, é o óbvio Adams. Ah, e o cara deu aquela quebrada de pescoço, nem disfarçou mais, porque a referência... Quem nunca? O amigo, para, disfarça. Mas não, já quebrou o pescoço, já mostrou que viu. E aí ele fala, esse segundo quebrou o pescoço porque ele lembrou da palestra que tinha sido dada alguns dias antes e ficou surpreendido que o cara que deu a palestra e que era tão importante estava no mesmo restaurante que eles, enquanto que o outro meio que falou, eu não sei que todo mundo vê tanta graça, vê tanto, ele é tão aclamado assim para dar palestra ou para resolver problemas, se tudo que ele falou era coisas que todo mundo já sabe. E aí vem a reflexão, né? Porque às vezes o óbvio é o que todo mundo
acha que todo mundo já sabe e deixa de praticar, ou deixa de pensar. E eu acho legal esse jogo que ele fez dos dois personagens, né? Um tinha uma extrema admiração, o outro já achava que era tão óbvio, era tão fácil que ele falava e ainda recebia para falar aquilo na palestra, mas que na verdade era o que realmente ajudava as empresas a resolver o problema. Era aquela simplicidade e ao mesmo tempo, como ele mesmo colocou, que exige um pouco de reflexão, um pouco de análise, né? De pensar, porque quando você pensa, você fala, pera, tá todo mundo deixando de fazer isso daqui que era óbvio, que poderia já ter sido feito, e vai no automático de outras coisas, né? De outras soluções de outras empresas, ou soluções, você vai no automático e às vezes deixa de pensar. Sim. A forma que o autor introduz o Adams dentro do livro, né, do conto, eu achei genial, porque ele traz esse jogo que você comentou, né, dos amigos, um achando que o Adams não era nada demais, o outro ali que admirava, e aí ele fala que nesse ponto, né, o Adams ele tava ali rascunhando um papel, e aí que ele ligou para um cara, né, que tinha contratado ele, e que aí rolou a conversa e tudo mais, e que o cara, quando terminou assim, quando desligou, putz, era isso. Como que ninguém tinha pensado nisso? Eu tive que contratar um cara de Nova York para trazer, né? Tive que contratar o Adams para isso. E isso remete muito aos princípios, né? Que o autor coloca no final do livro, depois de terminar de contar toda a história. Ele começa fazendo essa brincadeira com a gente, aí ele retorna lá no Adams criança, conta a trajetória. E aí, por fim, depois ele traz esses princípios que foram uma coisa adicionada depois, né, Rick? Porque originalmente a história era só a história do Adam, só que ela ainda não ficou clara o suficiente como uma cartilha, né, para as pessoas aprenderem e entenderem como aplicar aquilo que ele estava querendo trazer a partir dessa história fictícia do Adams. A história, o conto teve tanto sucesso que queriam um complemento, né, alguma coisa que ajudasse as pessoas a praticarem aquela obviedade daquele personagem tão icônico que, como a gente falou já no começo do episódio, um monte de gente na vida real, não, já é fora do conto, ligaram pro autor, eu quero contratar esse cara, eu quero ele na minha empresa, eu quero ele na minha campanha. Então, veio aí pro autor essa ideia de separar em princípios algumas questões, para que ficasse uma cartilha e além do conto, que já te traz muito conhecimento, você pensasse. Então, o primeiro princípio é, depois de achadas, todas as respostas são óbvias. Quem aí já teve essa sensação, né, Dani? Eu acho que você também já teve, de tanto no trabalho, na faculdade, Com e se a certeza. gente começar a lembrar, você vai voltando no ensino médio, coisas que às vezes você falava, meu, por que eu não tinha pensado isso antes? Estava aqui na minha cara. Como que isso era óbvio? Pois é. Tem muito a ver também com a questão de predição e prescrição, né? Eu vejo que, por exemplo, sei lá, mercado financeiro, vários mercados, é muito fácil explicar por que aconteceu, sei lá, a crise de 2018, quando você olha para trás os dados e fala, nossa, era óbvio que isso ia acontecer. Mas isso é porque depois já aconteceu e já foi resolvido, né? Mas antes disso não era óbvio. Então eu acho que isso é muito real no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente fala, isso aqui, putz, era óbvio que isso ia acontecer, era óbvio que era assim, é óbvio que essa era a resposta. Mas se era óbvio, por que você não encontrou, né? Porque depois que é achado, é óbvio que fica óbvio, né? E interessante que ele traz até um caso real, agora a gente já saiu do fictício, caso real, do Charles Kettering, que era o responsável pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da General Motors, eu já querendo falar tudo, General, da General Motors, que ele colocava essa frase para todo mundo que a hora que entrasse no departamento batesse com ela. Depois de achadas, todas as respostas são óbvias. Então o cara já sacou e logo no departamento de desenvolvimento e pesquisa ele falou, ó, todo dia você tem que pensar que o óbvio pode estar aí e você não está vendo. Sim. Eu achei genial esse fato de colocar isso num departamento de pesquisa, né? Porque é isso mesmo, assim. Às vezes você não tá enxergando. E partindo agora pro segundo princípio, né? Ele traz o princípio que é o seguinte. O óbvio está em harmonia com a natureza humana. O que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que o óbvio é óbvio para todo mundo. O óbvio, ele não precisa de conhecimentos prévios ou de conhecimentos técnicos.
Ele fala, eu acho que isso linka muito com o que a gente vem falando, né, sobre storytelling, sobre copywriting, gatilhos mentais, que é você escrever alguma coisa pensando ali numa criança de 7 anos. E o que ele traz é meio isso, a sua solução é óbvia se você explicar e qualquer pessoa for capaz de entender, seja ela uma criança, um cabeleireiro, um engenheiro, um profissional de marketing, de publicidade. Se ela não é óbvia, se todo mundo não compreende, é porque talvez ela não seja tão óbvia. Ele até brinca, fala, sua tia Maria, seu vizinho, seu cachorro não, já é brincadeira, mas ali tem que estar óbvio para todo mundo, você tem que conseguir explicar a sua ideia em palavras simples, né? Nada do complexo. E engraçado que você vai vendo outros livros, por exemplo, eu estou lendo A Arte de Iniciar, Eu estou lendo o livro A Arte do Começo, e ele fala a mesma coisa, porque esse livro ele fala sobre empresas que estão começando, startups e diversos modelos de empresas que estão começando. Se a sua ideia, o seu plano de negócio não conseguir ser explicado em 10 palavras, é complexo demais, reformula. E aí você vê já nesse princípio aí também, do princípio 2, né? Tem que ser simples e tem que ser óbvio, todo mundo tem que conseguir entender. Não, total. E o ponto que você falou é interessante porque ele já linka no próximo princípio, né? Porque você fala assim, você tem que saber resumir a tua ideia ali, a tua empresa, o teu projeto em 10 palavras. E o princípio 3 é exatamente isso. Ele fala que o óbvio não gasta papel. Se você precisa escrever muito para explicar uma solução, para você ter uma ideia, é porque talvez ela não seja óbvia ou você ainda não tenha estudado e ela não esteja 100% clara na sua mente para você conseguir explicar ela de forma clara. E ele fala aqui, nenhuma ideia, nenhum plano, programa ou projeto é óbvio, a menos que possa ser compreendido e aplicado por pessoas de inteligência mediana. Então, essa questão, se ainda não atingiu, né, como você falou, as frases têm que ser curtas. Se ela ainda não atingiu de forma fácil, você ainda não chegou no óbvio. Você ainda está em alguma coisa que está complicada, ou senso comum, ou alguma coisa ali, mas ainda não... O que ele fala é que você tem que chegar no óbvio. Então, para chegar no óbvio, é que até o anterior, né, da natureza humana, né? A pessoa, por mais que ela não entenda do assunto, ela tenha o entendimento, pelo menos, da ideia geral. Se ela tiver simples e você conseguir atingir o óbvio. Sim, eu acho que isso é um ponto importante que você falou, porque muitas vezes a gente acaba caindo em jargões técnicos e um vocabulário muito próprio ali do nosso mercado e é óbvio pra gente. Só que, peraí, o óbvio é óbvio pra todo mundo? O ponto que ele coloca é exatamente isso, né? O óbvio verdadeiro é aquele óbvio que é óbvio para todos os humanos, independente da área de atuação. Tem até uma frase aí que a gente usa bastante, né, no Brasil, quando brilha os olhos. Então, o quarto princípio tá aí. O óbvio brilha no olhar das pessoas. Então, quando você apresenta uma solução que é óbvia, que as pessoas conseguem compreender, é aquela sensação do brilho nos olhos. Vamos lá, uma situação de quando você está com aquela... Vamos para uma questão de conhecimento. Quando você está lendo ali aquele trecho do livro, aquela frase, você não consegue compreender, porque às vezes o livro técnico ele tem esse aspecto de ser um pouquinho mais complexo, né? Diferente de uma solução... Nesse caso aí de venda, né? Porque a gente está falando de publicidade e o óbvio Adams, ele buscava sempre essa solução para venda. Quando você consegue compreender aquele trecho dentro do contexto daquela sensação de abertura, né, da mente, assim, que a gente, no Brasil, a expressão que a gente usa é o brilho nos olhos, né? Sim, ele até puxa, né? Que é quando você meio que... fica extasiado e fala, puxa vida, como que eu não pensei nisso antes? E quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Seja lendo um livro, eu acho que isso acontece muito, assim, pelo menos no meu exemplo particular, quando eu tô assistindo alguns produtores que eu gosto muito, sei lá, o Joel J, o Leandro Ladeira, o Pedro Sobral, são os caras do mercado, mas que eles traduzem aquele ensinamento do mercado em uma forma didática, né? E aí quando ele fala, você fala, puxa, era isso o tempo todo. E você fala, cara, como que eu não enxerguei, sabe? É muito óbvio. Um exemplo que eu posso até citar é quando o Pedro Sobral fala sobre objetivos de campanha em tráfego.
A gente tá aqui, né, papo de marqueteira, galera mais do marketing, então posso trazer esse exemplo. Mas muitas pessoas, elas ficam, mas eu uso objetivo de tráfego ou eu uso objetivo de conversão? Cara, é óbvio, você quer tráfego, ou seja, você quer pessoas no seu site ou você quer conversões, ações dentro do seu site? É muito óbvio isso, mas muita gente patina nisso. Sim, às vezes complica, né, o que tá ali, e às vezes, dependendo do que você trabalha, a gente também tem um sistema de achar que aquilo que é muito óbvio, muito simples, não certeza que não é o certo, certeza que tá faltando alguma coisa. Como que eu cheguei tão rápido nessa solução, nesse exemplo que você deu, por exemplo, é tráfego, objetivo de tráfego, e a taxa de conversão são as ações nos sites, e às vezes a pessoa, ela até tinha chegado nessa solução, mas ela falou, não é possível que seja tão simples assim. Às vezes a gente prega essa peça, né? Às vezes o óbvio tá ali e a gente complica. É o famoso tá inventando moda, né? Traduzido para o português, claro. E o último princípio aqui dos 5 princípios que o autor traz é o óbvio tem hora certa. Acho que isso é muito importante também, né? Porque às vezes o óbvio, talvez ele não seja óbvio naquele momento. Uma nova solução, uma nova forma de fazer, talvez aquilo seja óbvio para algo que era do passado, quando a gente começa a estudar dados passados, é óbvio que isso ia acontecer, mas já foi, é passado. Ou o óbvio que é alguma coisa muito do futuro, sei lá, se a gente começou a falar de metaverso, talvez, a gente acha alguma obviedade aqui, mas que ela ainda não é tão do nosso presente. Então ele fala muito para você se atentar ao momento presente. Ele até cita aqui um exemplo que às vezes ele fala, o tempo passou e às vezes é melhor você abandonar aquela ideia, porque para aquele momento não é óbvio. E às vezes você tem que estar atento, né, prestando atenção, porque ela pode ser óbvia dali a algum tempo, alguns anos para frente, como você usou do metaverso, né, o tanto de ideias que já vieram dessa questão de trazer o VR, né, a questão da realidade aumentada para o dia a dia. Então ele fala também que às vezes o óbvio não tem esse tempo, né? Por exemplo, a Dani uma vez deu o exemplo do Google, do óculos do Google de realidade aumentada, que não pegou, mas agora o Facebook está experimentando do Ray-Ban, que é o óculos do Google. Tipo, quem usaria aquilo na rua, né? Aquele óculos enorme e o do Ray-Ban já é muito simples, parece um óculos normal. Então que a pessoa pode fazer selfie, live, a câmera já está ali no óculos. Então pode ser que hoje o óbvio, né? E de repente é uma boa ideia que você falou agora, Dani. De repente o óbvio era já colocar dentro de um óculos que a pessoa já usaria e não dentro de um óculos de videogame planetário, parecia que futurista, você tava, né? Futurista, você estava numa espaçonave, né? Que você era quase um capacete, aqueles óculos, eram quase que você era um astronauta, lembrei a palavra. Não, isso é muito verdade, né? Talvez esse não era o óbvio daquele tempo, né? Um óculos futurista, não seria normal. O óbvio talvez não seria colocar num óculos normal e simplesmente deixar aquilo discreto para você aumentar a usabilidade. Ou, por exemplo, sei lá, os smartwatches que a gente tem hoje. Qual que é o óbvio? Faça igual um relógio comum, que você usa da mesma forma, com algumas coisas a mais. Sim, tem as mesmas funcionalidades que já tinha, né? Exato. Então, para a gente encerrar essa questão dos 5 princípios, ele ainda ressalta que você não precisa usar todos os princípios para você saber se uma ideia é óbvia, mas é interessante você pensar em todos eles, mas não aplicar. Né? Não precisa de aplicar os 5, mas você ter esse pensamento do todo, dos 5 princípios. E até a gente estava falando, se aquela ideia te trouxer o brilho nos olhos, puxa, porque eu nunca pensei nisso, então provavelmente você está no caminho certo. Aí você mantém e vai ali aplicando todos os princípios. E aí, se não bastasse os 5 princípios, ele ainda te dá mais uma colher de chá, né? E te traz 5 perguntas para você se guiar, para entender se você realmente está no caminho do óbvio ou não. E a primeira pergunta que ele traz aqui é: dá para simplificar? Pense nisso quando você estiver pensando em algum produto, alguma solução, algum problema. Primeira coisa que você faz, olha para ele e pergunta: dá para simplificar? Eu acho que um exemplo muito bom disso foi o Steve Jobs, né? Ele pegava ali e ele simplificava muitas coisas, não no sentido tecnológico, porque a gente sabe que a Apple tem uma tecnologia muito avançada, mas no quesito do usuário, né? Dá para simplificar aquele uso? Por exemplo, sei lá, o iPhone tem um único botão.
Sim, e ele fala também, você trazendo esse exemplo, ele fala de experiência acumulada e você ter uma mente virgem nova, uma mente que busca algo novo, né? Se você pensar da Apple, ela fez isso, eu tenho uma experiência que acumulou aqui, mas agora eu vou partir de um pensamento novo. O que pode ser encontrado aqui, o que pode mudar ali. Então, se você pensar no próprio iPhone, a experiência acumulada era só aparelhos que faziam ligações, no máximo ali texto, SMS, e aí ele falou, é um aparelho que ficou muito no dia a dia de todo mundo, né? Primeiro veio o bip, depois veio o celular. Então ele partiu do princípio, essa ideia de ter um aparelho que te acompanha é importante, mas o que eu posso pensar de novo? E aí a gente viu o que ele trouxe, né? Uma infinidade de aplicativos, hoje praticamente você tem um computador, o smartphone, né? O iPhone, um smartphone. Então ele falou assim, eu tenho a ideia, inventei o Macintosh junto com minha galera ali na garagem. Agora essa ideia do celular, de que todo mundo carrega na mão, é super interessante. Por que não agora trazer toda essa tecnologia para dentro do que é portátil, do que eu carrego na mão? Você vê que seria o óbvio mesmo, né? Porque o celular já tinha tomado essa proporção muito grande, todo mundo andava com aquele aparelho. E o computador você teria que estar na mesa. Então, realmente hoje pra gente falar que seria o óbvio, mas que pra época teria que ter pensado aí com essa mente nova, né? Que ele fala uma mente virgem. Total. Eu acho que muitas vezes a experiência ela é muito importante, mas muitas vezes ela prega peças na gente. Porque a gente já parte de um pressuposto, a gente não parte do marco zero, né? A gente já parte daquilo ali, se isso, então aquilo. Cara, olha pra trás, dá uns passos pra trás e volta e parte do marco zero. Provavelmente você vai ter uma visão diferente e muitas vezes você vai achar aquela solução que era óbvia que ninguém estava enxergando. E a segunda pergunta é, que tal inverter o processo? Né? Você está acostumado a fazer o processo de um jeito, todo mundo faz daquele jeito, que tal se você fizer o inverso do que é aquele processo? E, inclusive, um bom exemplo que a gente pode usar aí é o do Google. E foi um exemplo aí que eu colhi do livro diferente da Young Mi Moon. Ela é professora da Harvard Business School e ela fala que o Google, quando foi lançado, existiam outros portais enormes já que faziam sucesso, como o AOL, o Yahoo, onde no portal tinha tudo. Tinha desde notícia de horóscopo, de fofoca, previsão do tempo, o horário, tinha a questão dos intercâmbios de moeda, né, do câmbio de moeda. Então era um portal repleto de informação e lá em cima do portal você tinha o busca. Então, para você fazer uma busca de algum assunto, você entrava nesses portais e via toda aquela informação. O Google, ele inverteu o processo. Ele deixou a tela totalmente em branco, então você tá vindo buscar o buscador, ou eu buscar o buscador, e você não quer saber de tanta informação, você vai digitar a informação que você está buscando. Então ele inverteu, ele falou assim, então a tela é branca, eu não vou te trazer informação nenhuma, te deixo no zero, e a partir do que você tem interesse, eu te levo o resultado. E nisso fez com que né, Dani, na época, se lembrar, o Google ficou muito leve, então ele até começou a colocar os segundos do tempo que ele levava para processar a busca, e aí ele inverteu totalmente o processo e aí ele trouxe mais qualidade para o serviço de busca. E a gente pode ver o quanto essa experiência deu certo, né? De melhorar a experiência do usuário, porque o Google foi e muitas dessas ficaram, né? E acho que até um outro exemplo legal que ele traz dentro do próprio livro é a questão do hidroavião, que eu achei bem genial, eu não conhecia essa história. Ele fala que o pessoal tinha muita dificuldade de fazer hidroavião porque a maioria parecia um barco com asas, né? Tipo, eles queriam fazer um barco que voasse. E aí o engenheiro, que é o Ernest Stout, ele fez o contrário. Ele pensou assim, por que não fazer um avião que flutua? E aí foi que aí surgiu o avião, o hidroavião. Não exatamente igual a gente conhece, né? Porque as coisas vão evoluindo, mas de uma forma muito mais semelhante do que o que a gente conhece. Sim, ele até fala, pensar em uma coisa pelo avesso talvez seja a melhor maneira de topar com o óbvio. Então é tentar aí, inverte todo o processo aí e tenta encontrar aí o óbvio. E aí vem a terceira pergunta. Quem opina vai comprar? Isso é outra coisa fundamental, né? Porque ele coloca a opinião do especialista versus familiares, versus o seu cliente que vai comprar. Ele até cita um caso aí, né, Dani, que tá lá no começo da história, que é o caso do papel. Conta aí pra gente um pouquinho esse caso aí.
Boa, esse é um dos cases apresentados dentro do conto e eu particularmente achei muito legal porque eu já vi isso acontecendo até mesmo com a gente, né, Rick? Ele chega, então o Oswald, né, ele tinha uma viagem programada e tinha um cliente querendo falar com a empresa, né, ver se fazia sentido. E aí, como ele não podia atender, ele falou assim, vou mandar essa missão pro Adams, ele nunca captou um cliente, vou mandar lá para ver se ele consegue captar esse cliente. E o Adams foi visitar, era uma indústria papeleira, e o curioso é que o dono da indústria, né, já falou assim, você acha que a gente consegue anunciar o nosso produto aqui com sucesso? O que você acha? O Adams falou, calma, cara, eu não conheço nem o teu processo de fabricação, como que eu vou saber como vender o seu produto, né? E aí o Adams acabou ali tendo alguns dias dentro da fábrica, aprendendo sobre o processo, com um guia, entendendo tudo. E aí qual foi a solução que ele arrumou, Rick? E aí ele apresentou para o presidente todos os aspectos que ele achou importante da fabricação do papel, né? Desde a purificação, a água era purificada, a água era bem limpa, a esteira onde o papel secava era super limpo, ele falou que o ambiente era limpo demais, que todo o processo era todo minucioso e ainda depois do papel estar pronto, ele era conferido manualmente, folha a folha. E aí ele descreveu tudo isso e apresentou para o presidente esse fato, né, que era já de todo esse processo. E aí, para surpresa dele, gelo no coração e frio na barriga, que o presidente deu aquela risadinha de canto de boca e falou, mas toda fábrica que se pretenda ser uma boa fábrica vai fazer o processo desse jeito. Isso não é novidade. E então, qual foi a resposta do Adams? O óbvio Adams, Dani? E aí o óbvio Adams disse a resposta óbvia, né? Todo mundo quem, cara? Eu não fazia ideia de que o papel tinha esse processo e aposto que ninguém na minha agência sabe que o papel é feito assim. A gente só sabe que a gente usa ele pra escrever. E usa um calhamar. Ele falou que usa muitos papéis, né? Muitos papéis dentro da agência e nunca soube do processo. Exato. E aí o presidente até tentou argumentar, mas a gente vai ficar mal visto, os caras vão achar que a gente vai passar vergonha. Lá, né? Vai passar vergonha. Aí o Adams, óbvio, como sempre, né? Mas você tá falando pra quem? Você vai anunciar pro papeleiro ou pro cliente que não faz a mínima ideia que esse processo é assim? Resultado, né? O presidente que sentiu gelo na barriga falou, compreendo o seu ponto de vista e eu acho que você tem razão. No que o Adams, no livro conta, o conto mostra que durante 2 ou 3 anos essa indústria de papel ganhou vantagem dos concorrentes, até eles perceberem que a empresa estava em primeiro lugar em vendas por conta dessa publicidade de mostrar o processo. Então o cliente tinha a sensação de que o papel daquela indústria era de uma qualidade maior do que as outras, só porque ela demonstrou o processo e que era feita de forma bem detalhista. Então as outras indústrias correram atrás, mas aí essa indústria já teve 2 ou 3 anos de vantagem sobre as outras. E a quarta pergunta então é, ainda saem coelhos dessa toca? E a quarta pergunta que ele traz então é, ainda saem coelhos dessa toca? E ele fala de como você pode enxergar o óbvio, né, em soluções, em objetos do cotidiano que podem ter soluções óbvias. E é muito do que... Ele até um exemplo que ele traz é o da lente bifocal, que a gente trouxe no início do episódio. É tipo, será que eu preciso de 2 óculos mesmo por conta de ter 2 lentes com curvaturas diferentes? Ou eu posso ter uma lente que tem as 2 curvaturas e serve para as 2 coisas? Um outro exemplo aí que ele usa era um dos queijos, que antigamente não tinha embalagem. Então ele ficava dentro de uma vitrine e a pessoa vinha comprar, ou ela comprava o pedaço, a pessoa que atendia ia cortando, e se o queijo não fosse vendido logo, ele estragava, né? Ele embolorava. Então o cara teve a ideia, o Kraft, que é o próprio nome dele, que é hoje os queijos nos Estados Unidos principalmente mais conhecido, mas que a gente não consegue mais imaginar um queijo fora de um plástico, tem dentro do invólucro onde ele vai manter por mais tempo o queijo. Então ele pensou, já vendo queijo e dentro dessa vitrine, e que eu posso tirar mais de coelho dessa toca? Ele pensou em embalar, era uma solução óbvia, mas que ele teve a ideia e isso fez muito sucesso. E eu e a Dani tava comentando aqui, tentando achar um exemplo mais agora do nosso dia a dia, e
Dani teve uma brilhante ideia óbvia. Que é do... Eu fiz o óbvio, né? Do óbvio aqui na cara, da nossa cara, câmera fotográfica que filma, pô. Exato. A gente tava aqui, né, matutando nos bastidores. Putz, o que a gente vai trazer de exemplo pra materializar isso, né? Porque, porra, lente bifocal é um negócio que já faz parte da nossa vida, né? Queijo embalado também. Pra gente é muito óbvio, né? O famoso... Depois que é inventada a solução, ela é óbvia, né? Depois que ela é conhecida. E aí eu parei e eu tô olhando pro quê? Pra câmera, né? E aí eu fiquei pensando, putz, é óbvio. Antes, até aqui, ó. Na minha estante, antes a gente tinha câmera assim, Olha né? Isso aqui é uma aí. câmera de filme sei lá, do início dos anos 80, 90. Sim. Isso aqui só fazia fotos. E depois de um tempo, né, a gente teve... Essa aqui foi minha primeira câmera digital. Uma câmera digital que fazia fotos e filmava. Antes a gente precisava ter uma câmera para filmar e uma câmera para fotografar. Hoje a gente tem câmeras que fazem as duas coisas e ainda mais, né? Hoje a gente tem celular que faz isso. Hoje nosso computador tem uma webcam. Então, assim, é óbvio, né? Por que eu preciso de duas câmeras se eu posso juntar em uma câmera só e ter as duas funcionalidades? E esse exemplo aí, ele traz também a próxima pergunta, que é a quinta e última. O que era bom pode ficar melhor. Então, nesses dois casos, ele trouxe uma melhoria que a gente precisava de carregar duas coisas aí, e ao mesmo tempo melhorou. Agora você tem até uma câmera que já faz as duas coisas e melhor. A gente estava até comentando as primeiras câmeras, né? Ou a foto ficava boa e a filmagem péssima, um lixo, uma bosta. Ou a filmagem ficava boa e a foto mais ou menos. Porque aquelas filmadoras, você filmava e depois você conseguia congelar, né? Você tinha um botão de congelar. A foto ficava, principalmente se pegava daquele momento do motion blur, que era a mão mexendo, ou o rosto ficava tudo embaçado. E hoje em dia você já consegue, com essas câmeras aí, um resultado bom nos dois. Então, o que era bom pode ficar melhor? Pode. A gente sempre encontra um caminho para melhorar aí. Com certeza, ele traz até alguns exemplos bem interessantes, que é as canetas esferográficas, né, versus as canetas tinteiros, porque... Putz, se isso já acontece até com a esferográfica, né? Você vai escrevendo e às vezes borra. Uhum. Imagina você ter que esperar a tinta secar, né, cara? Tipo, Sim. dava pra melhorar muito essa experiência. E o outro exemplo que ele traz é das meias do Pon, né? Que era um tecido muito fraco, né? Uma fibra ali que rasgava muito fácil. E aí a Dupont criou aquele tecido, aquela fibra sintética que durava muito, né? E não amassava. Exato. Eu lembro até de um case que uma vez eu tava assistindo, acho eu que foi dentro daquele documentário famoso do Obsolescência Programada, mas não tenho certeza, mas era sobre esse assunto, que quando a Dupont criou essas meias, eles faziam, acho que, campanhas que eles usavam a meia para guinchar o carro, uma coisa assim, tipo, pra mostrar que aquela meia era incrível, né, e que toda mulher precisava ter. Só que isso gerou um problema pra ele, porque as meias eram tão boas e não rasgavam nunca que as pessoas pararam de comprar. Porque, tipo, não estragava. E aí eles começaram a ter que fazer uma meia que durava menos para as pessoas continuarem comprando, porque senão eles iam falir. Sim. Então, muito do conceito de que a gente chama de obsolescência programada hoje vem desses problemas. Não, com certeza. Teve os casos das lâmpadas, das impressoras, né? Os próprios móveis, se você pensar... já são feitos nessa linha aí da obsolescência programada, porque difícil você encontrar... Você desmontou uma vez para fazer uma mudança ou trocou de lugar, esquece. Sim, e chegou até nos nossos smartphones, né? A gente achou que ia ficar longe disso. Você tem o smartphone ou um iPhone, em 2 anos você praticamente está com um aparelho obsoleto, porque a memória já não dá certo direito, o processador já não aguenta direito... Então ele está o tempo todo... É lógico que tem a questão da evolução da tecnologia, mas muitas coisas aí vieram desse movimento. Bom, esses foram alguns exemplos, então, né, para ilustrar essas 5 perguntas e esses 5 princípios. Então, anota esses 5 princípios, anota essas 5 perguntas e lembra sempre deles, coloca ali em algum lugar que seja visível para você e pense sempre nisso quando você estiver buscando a solução para alguma coisa, quando você estiver criando alguma coisa nova. Acho que vai te ajudar muito a guiar os seus pensamentos e a não ignorar o óbvio, que às vezes está aqui na nossa frente, né? Como foi o caso aqui da câmera, né? A gente
putz, exemplo, nossa, não sei, aí, pera, eu tô olhando pra uma câmera. Então, às vezes, acho que falta um pouco disso, né, Rick? Sim, falando de câmera, a gente pode aí finalizar esse episódio trazendo o que ele fala do princípio, que ele até fala assim, ó, desse modo passam por cima do primeiro e mais óbvio princípio empresarial, que ele vai chamar de miopia empresarial, e a gente vai trazer aí junto com essa reflexão da miopia empresarial um artigo que é clássico para o marketing, que é o Miopia de Marketing, de Theodore Levy, que vamos trazer um exemplo aí da Kodak, já que a gente está falando de câmera. Então a gente vai mesclando, a gente vai falar um pouco do miopia, do artigo, um pouquinho da miopia empresarial, que ele também coloca nesse livro. É que a Kodak, ela era campeã, ela era líder de venda de filme. Eu não sei se você é dessa época, acho que sim, a maioria do nosso público é dessa época, que a gente colocava o filme dentro da câmera fotográfica. E ela era líder, era campeã em vendas desse filme. Só que a sociedade estava mudando, as coisas estavam mudando, e ela achava que o que fazia sucesso para sempre para ela seria vender filme. Mas aí veio as câmeras fotográficas digitais, ela começou a mudar o mercado, e aí ela esqueceu de ver que o que ela vende numa câmera fotográfica, na verdade, são a fotografia, o congelar o momento, são recordações. Você não tem uma câmera fotográfica só por conta do filme. É lógico que quem hoje viveu aquela experiência tem toda uma lembrança, né? Tem toda aquela nostalgia. Uma nostalgia. De colocar o filme e tal, mas a qualidade e a rapidez, na verdade a qualidade, podemos dizer que era questionável era na questionável época. Tal, mas eram boas também, mas a rapidez, né, na verdade, se você trouxer, você ia ter que revelar, você tinha que esperar acabar o filme, porque se você tirasse o filme no meio, ia queimar. Então, a rapidez com que você podia compartilhar da câmera digital, e ela esqueceu, né, Dani? Ela ficou presa nesse filme, e ela ficou para trás. Hoje a gente não tem Kodak, ela faliu. Porque era uma miopia. E para quem tem miopia sabe o que eu tô falando, né? A miopia, para quem não usa óculos e não entende, a gente enxerga bem de perto. Então as coisas que estão aqui perto, um texto que estiver perto, eu tenho miopia. Se eu tiver sem o óculos ou a lente, eu enxergo. Passou de uma certa distância, eu já não enxergo mais, fica embaçado. Então, quando a gente fala de miopia em marketing ou miopia empresarial, é quando você só enxerga aqui, ó, em volta de você, perto de você. No caso da Kodak, ela enxergou só o produto dela e esqueceu que a máquina fotográfica era maior do que o filme. Exato. Não, e um detalhe importante é que quem inventou a máquina fotográfica digital foi a Kodak, né? Caraca, então foi o cara da Kodak que inventou a máquina digital e ele, tipo, não, isso aqui vai matar a minha empresa, eu vendo filmes, eu não vendo as experiências. Tipo, meu core eu business, acho que isso né? Era o filme, não? Exato, tipo, não, cara, eu vendo experiência, eu vendo recordações, momentos. Isso linka, inclusive, eu acho que com 2 pontos que a gente trouxe, né? Que é a questão do óbvio tem hora certa, ele perdeu o timing, porque ele inventou a máquina fotográfica, que parecia ser hoje, né, olhando como a velha história, né, depois que foi criado, tudo é óbvio, mas hoje a gente vê que era óbvio ele ter continuado com a ideia da máquina fotográfica digital. E também a questão da pergunta número 5. O que é bom pode ficar melhor? Cara, o filme era bom, a Kodak tinha uma qualidade excepcional. E eles inventaram a câmera digital. Não era a melhor câmera digital na época. Acredito até que o filme tinha uma qualidade melhor do que a câmera digital na época. Mas sim, ele podia ficar melhor. E era uma oportunidade, mas às vezes você perde o timing ali, né? Você vê a referência que ela é, né? Que hoje você editando uma foto no digital, no Photoshop, ou em outro software, você ainda tem muito loot, né? Que a gente chama, que é da Kodak. Para dar aquela aparência, porque as cores da Kodak eram bonitas, né? Muitas delas tinham aquela cor mais amarelada, bonita, para você ver como ela realmente era referência e ainda é para alguns assuntos a Kodak, mas ela acabou se perdendo com medo do digital tomar, e realmente tomou, e ela deveria ter invertido, né? Deveria ter tomado essa atitude aí, mas que é importante a gente pensar em não ficar preso só ao produto, só aquilo que
tá na sua vista. Mas o que você propõe? Experiência? O que mais seu produto propõe, né? Não só... Porque se você pensar, que nem você falou, seria óbvio ele pensar que a foto, ela registra momento, ela faz a... Quando é usada para moda, ela então faz referência para outras pessoas, sabe? Ela é além da foto em si. Sim, eu vou até puxar aqui a citação do próprio livro que ele diz da miopia empresarial, pra gente ver que realmente tem muito a ver com o que a gente falou da miopia em marketing, que é muito posterior, né, do Theodore Levy. Ele fala assim: quase sempre é isso que faz a diferença entre o empresário pequeno e o homem de negócios poderoso e bem-sucedido. Muitos pequenos sofrem de um grave problema, a miopia empresarial. Ela poderia ser curada se adotasse o caminho óbvio de chamar um consultor especializado, capaz de corrigir o seu ponto de vista e dar um panorama verdadeiro sobre a empresa e os seus métodos. O mesmo pode ser dito de várias grandes empresas. Então acho que isso ilustra muito bem, né? No caso foi a Kodak, talvez ela até teve essas visões, mas deixou de seguir, porque ela era grande. Às vezes faltou ali um pequeno direcionamento para ver, olha, tá certo, é isso mesmo, segue por esse caminho, aposta na máquina digital. Cara, vocês inventaram a máquina digital, por que vocês não vão apostar nela, sabe? Um grande, assim, a gente já tá indo pro final, então a gente já vai fazer algumas referências, mas acho que uma grande empresa que percebeu que se ela não mudasse o tipo de produto ou serviço é a IBM, né? Ela fabricava aqueles grandes computadores, né? Ela era forte nisso. Ela percebeu que após o Macintosh, a Microsoft, toda essa... que eram computadores pessoais, eles começaram a migrar para dentro da empresa. As empresas começaram a utilizar esses computadores menores. Ela percebeu e ela começou a oferecer serviço. E hoje a IBM é forte em serviço, em inteligência artificial. Ela é muito forte nisso, então ela não ficou com a miopia, né? Ela olhou além, teve a coragem e mudou. Exato. E, cara, a IBM é um caso interessante porque, embora eles até tenham se distanciado um pouco da posição de somente hardware, eles adquiriram outras empresas, né? Eles adquiriram a Lenovo, que fazia hardware. Eles, além de trabalhar em toda essa parte de software, de trazer a questão do cloud computing, né? De ferramentas, bancos de dados, inteligência artificial, machine learning, eles, por exemplo, investem em parcerias. Então, o meu curso de pós-graduação é uma parceria da IBM com a ESPM. E eles também são uma das maiores referências em computação quântica, né? Em estudo de computação quântica. Então, assim, por mais que eles tenham se distanciado um pouco daquele foco de vamos vender só hardware, eles meio que, é o que o livro até fala, né? Que você precisa ter a questão da lente bifocal, você precisa ter o close-up ali para enxergar o problema, mas você também precisa dar um passo para trás e ver o todo. Eu acho que a IBM fez isso, né? Porque ela olhou para trás, viu todo e eles estão ali, né? Eu tô com um pezinho na computação quântica, um pezinho no hardware, um pezinho em educação, um pezinho em software comum, em hardware comum. E falando nisso, eu lembrei agora que o Guy Kawasaki, no livro Arte do Começo, ele usa um exemplo que casa aí também. Ele chama de microscópio e o telescópio. Então, que é o que você falou, dá o close-up, você olha algumas vezes com o microscópio, mas algumas vezes você tem que olhar com o telescópio, que é olhar mais amplo. O quanto é importante ter essa abertura. E você falando aí dele ter voltado para o hardware, para a questão da tecnologia de física quântica, né, do computador quântico, se a Kodak de repente tivesse tomado essa atitude, a gente percebe hoje aí uma nostalgia das pessoas mais velhas querendo comprar filme, voltando essa moda, e de repente se ela tivesse mudado como a IBM fez, hoje ela teria, além do mercado, além do mercado do digital, ele estaria surfando aí, ganhando também hoje nas pessoas mais velhas, na nostalgia, ganhando dos dois lados. Porque a IBM fez o giro quando precisou, porque ela era enorme para não falir, mas olha o quanto depois o hardware evoluiu e ela tá de novo na ponteira, ela tá sempre esperta e prestando atenção aí no mercado, né? Com certeza. E você falando disso, eu até me lembrei de duas coisas, né? O quanto hoje em dia as pessoas gostam muito, né, daquelas câmerazinhas lá, coloridinhas lá em Stax, acho que elas são da Fuji, né? Que fazem as Polaroids.
E aquilo é super caro, super valorizado hoje. E um outro exemplo pessoal que eu tenho é que quando eu participei, né, eu fiz Unicamp por quase um ano, eu tive uma disciplina de fotografia analógica. E aí a gente teve que comprar filme e também achar um lugar para revelar essas fotos depois, né? E, cara, eu não achei um lugar que eu conseguisse revelar e comprar, assim, são raros os lugares que tem, é caro. E, tipo assim, tem demanda, né? Tem gente que gosta ainda, ou tem gente que estuda como nós, né? Porque tem aquela coisa. O professor fez isso porque, tipo assim, eu ensinei o tripé da fotografia pra vocês, agora vocês vão lá e vocês não podem ver o que vocês estão fazendo. Eu quero que vocês apliquem mesmo o que vocês estão fazendo. Vocês não vão poder ficar revendo a foto e excluindo, revendo e excluindo, né? Que é o nosso hábito hoje. Então, assim, acabei tendo que revelar minha foto lá. Eu tava em Campinas, né? Mas eu acabei voltando para São Paulo no final de semana, como eu voltava. E acabei indo revelar lá no centro de São Paulo. Foi o único lugar que eu achei que fazia esse serviço. Não, show, com certeza. Esse dia eu peguei uma câmera do meu amigo aí também, que ele tem essa nostalgia. E aí eu fui tirar, mesmo eu que já tinha experiência do tripé, da fotografia, você fica ali pensando, peraí, que você não vai conseguir ver. Então você tem que pensar a iluminação do dia e a questão do próprio ISO, né? Você não, esse tripé Exato. Você não controla. Se o filme já é aquele ali, você vai ter que se adaptar àquele ISO que já veio no filme. E você só tem algumas posições também, né? Sim. Tipo, são, sei lá, 12, 36 ou 24 fotos, cara. Não são 1000 como a gente tem hoje no digital, né? Às vezes a gente vai para uma sessão de fotos, a gente fez alguns ensaios e era isso, né? A gente chegava para tratar as fotos, tinha 1000 fotos para escolher. Você ia ter que finalizar um ensaio com 50, 100, com 1000 fotos para escolher. Porque, e fora que essa questão do shutter, né? Ele já tira 5, 7 fotos de uma vez só, para você também poder aproveitar ali o momento e não ter nada que fugiu, embaçou, né? Alguma foto dali das 7 vai ficar boa. Bem isso mesmo. E aí a gente está encerrando mais um episódio. A gente falou um pouquinho aí do livro Óbvio Adams. Cola aqui com a gente, cada dia mais a gente está melhorando o nosso podcast aqui. A gente está trazendo assuntos que a gente acha que pode interessar tanto para você que tem o seu negócio, para você como marca. E se inscreva no nosso canal, coloque o comentário aí o que você está achando, o que você quer ouvir da gente. Você já tinha pensado sobre essa questão do óbvio? Você pensa também, você encontra as coisas óbvias, suas ideias, você tenta achar o óbvio da ideia? Comenta aí pra gente. E se você tá nas plataformas digitais também, não esquece de seguir o nosso podcast ali para não perder nenhum episódio. E se você tiver interessado aí, quiser saber mais sobre o livro, ou enfim, não anotou os princípios, a gente vai deixar o link aqui embaixo com um breve resumo aí, né, sobre as ideias principais que a gente trouxe aqui no episódio. E vamos deixar também o link da Amazon, se você quer adquirir o e-book. Lá na Amazon tem um e-book desse livro e você vai poder ver, além desse resumo que vai te dar uma ideia geral, você pode ir lá e ler o livro na íntegra. Ah, eu tinha esquecido, não se esqueça de ativar o sininho. Então você vai lá, se inscreve, ativa o sininho e aproveita e pega o resumo e o mapa mental, que acho que a gente vai pôr junto aí para você poder ter uma ideia de tudo que a gente falou aqui. E Dani, como que a gente te encontra nas redes sociais? Você me encontra tanto no Instagram quanto no TikTok como @dani.tm. E você, Rick? E você me encontra no Instagram como Ricardo Piton do Marketing, ou seja, Ricardo Piton do MKT, e no TikTok, Ricardo Pitondo. Boa, segue a gente lá então, manda suas dúvidas, sugestões, a gente quer ouvir o feedback de vocês, até para trazer coisas novas, coisas diferentes. Comentar livros que vocês querem que a gente traga aqui, convidados, temas, assuntos, feedbacks, críticas, enfim. São super bem-vindos e a gente vê vocês no próximo episódio.